Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, com o nosso bate-papo do dia. Cresce a cada dia o número de pessoas com problemas gástricos. Tal fato se deve ao corre-corre do dia a dia. E na luta contra o tempo, a maior prejudicada acaba sendo a nossa alimentação. A dor de barriga é uma alteração na zona gastrointestinal e pode assumir várias intensidades que vão de uma dor ligeira a aguda. Normalmente está associada a problemas gástricos, doenças de rins, bexiga, período menstrual e até inflamações. Mas será que você consegue diferenciar essa doença? Por isso, nós convidamos o gastroenterologista pediátrico Fabiano Rodrigues, que já está aqui nos estúdios do Amazon 7. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, muito obrigado pela participação, é uma honra, uma satisfação. Pelo que a gente pode perceber, os problemas gástricos são mais comuns do que parece, não é verdade, doutor? Muito mais comuns do que se pode atribuir. Na realidade, a doença gastrointestinal, não só a doença gástrica, mas a gastrointestinal é responsável por quase 60% das queixas de consultório e por grande parte das doenças de internação. Agora, a gente precisa diferenciar entre as diversas patologias que acometem realmente o nosso sistema digestório, né, doutor? Quais são as doenças mais comuns que a gente possa dizer que são problemas gástricos? Sim, com relação à doença gástrica propriamente dita, nós precisamos definir a idade da criança. É importante que seja feita a diferenciação, porque a criança tem patologias muito diferentes da do adulto. Mas, em termos gerais, a gente pode lembrar que a criança se queixa muito de uma entidade chamada dor abdominal crônica e recorrente. É a famosa dor de barriga da criança. Essa dor de barriga, quando a gente fala em dor de barriga, ela abre o leque para uma grande quantidade de possibilidades diagnósticas. Já no adulto, a queixa mais frequente entra no rol das doenças dispépticas, que aí abre o leque para todas as patologias digestivas e absortivas que podem acometer os adultos. Então, a gente pode falar quais são essas doenças que acometem a parte gástrica. Por exemplo, a gente tem a azia, a constipação, a diarreia, gases, refluxo, gastrite. Sim, do ponto de vista de frequência, é muito mais frequente a dor abdominal crônica recorrente idiopática, ou seja, a dor que não tem uma causa definida. Ou seja, isso é muito comum na criança, muito mais comum na criança por conta do desenvolvimento do sistema nervoso central, ainda imaturo, e por isso há vamos dizer assim, uma hipersensibilidade. Não há uma causa orgânica definida para a dor abdominal. Em segundo lugar, na criança, na idade infantil, propriamente dita, até pré-adolescente, a frequência com relação à constipação intestinal. Na nossa região é extremamente comum, muito mais frequente do que se imagina e muito pouco diagnosticado, infelizmente. Em terceiro lugar, vem as doenças, os sintomas e os problemas relacionados com o refluxo, que atualmente está em moda, né? O diagnóstico de refluxo e seus sintomas correlatos, ele é altamente lembrado e muitas vezes até super valorizado. E em quarto lugar, as doenças que a gente chama de doenças pépticas, que são relacionadas com o ácido gástrico na criança, muito menos frequente do que no adulto, entretanto, há uma incidência muito alta também. Agora, o que está levando ao aparecimento cada vez mais frequente dessas doenças? A gente sabe que no adulto é pela correria do dia a dia, como eu falei, a alimentação acaba sendo deixada de lado, aquela alimentação saudável, e as opções de alimentação na rua são inúmeras, né? Agora, nas crianças, o que está levando as crianças a apresentarem mais essas doenças? Exatamente por conta do fato da mudança, vamos dizer assim, da modernização, entre aspas,
do estilo de vida, né? As pessoas estão sendo forçadas a uma adequação a essa modernidade. A criança não é isenta desse comprometimento, pelo contrário, as crianças sofrem até muito mais do que os adultos por conta do fato de ser forçada a uma alimentação mais industrializada, por conta do fato de não ter um horário mais definido para a alimentação, um tempo mais adequado para a alimentação, quer dizer, as refeições passam a ser muito mais corridas, e em decorrência de toda uma gama de fatores que podem contribuir para que a criança não tenha um processo digestivo e absortivo satisfatório. O estilo de vida atual, ele é um grande responsável sem dúvida nenhuma, por uma grande quantidade desses sintomas na criança, e muito mais, mas não tão menos frequente na criança, mas no adulto também. Agora, doutor, então é pelo comportamento dos pais, né? Na verdade, o estilo de vida dos pais que as crianças acabam sendo prejudicadas. Sim, o estilo de vida, estilo de vida aí, isso envolvendo o hábito alimentar, né, dos pais. Uma vez que a criança está dentro desse meio familiar, coabitando com os pais que têm o hábito alimentar, vamos dizer assim, modificado, né, inadequadamente modificado, ela acaba sendo envolvida por esse hábito alimentar modificado. E o estilo de vida dos pais reflete na criança. Você vê que se os pais não têm tempo para ficar com a criança vai ficar ressentida disso, vai ter todos os problemas relacionados com a ausência dos pais. E essa é a vida atual, né? As crianças estão sendo forçadas, infelizmente, forçadas a essa adaptação. E a dependência é cada vez mais cedo, né? Exatamente. Na verdade, independência, né? Agora, doutor, uma outra relação também é com a alimentação escolar. A gente costuma ver, na verdade, está crescendo essa preocupação das escolas com a alimentação. Eles estão buscando uma orientação, contratando profissionais para justamente adaptar essa alimentação da escola para cada tipo de faixa etária, cada caso. Isso tem contribuído também de forma positiva, né? Na realidade, nós estamos vendo um aceno nesse sentido. Na prática, isso ainda não acontece. As escolas, infelizmente, elas não sei por qual motivo, mas elas não têm um planejamento dietético adequado para a idade infantil, né? Isso, quando a gente fala planejamento, é por conta de uma segmentação com relação à idade. Nós vemos que as crianças em idade escolar, elas têm uma alimentação até menos inadequada, vamos dizer assim. Mas a mesma alimentação para o escolar é oferecida para uma criança de idade menor. Quer dizer, há uma necessidade de uma adequação. E, infelizmente, poucas são as escolas que conseguem colocar dispor de um cardápio menos inadequado, mas, no geral, a alimentação não é própria para a idade infantil. Agora, a gente sabe que enquanto criança, principalmente ainda na fase dessa questão do desenvolvimento da fala, é muito difícil a gente identificar enquanto pais que a criança está passando por um problema gástrico. E quais seriam os primeiros sinais que os pais devem observar? Muito importante essa colocação, até porque a gente tem que lembrar que, diferentemente do adulto, e mesmo no adulto, o adulto precisa ir frequentemente ao médico, a mulher tem que fazer seu preventivo uma vez por ano. Hoje em dia nós estamos imbuídos numa missão muito árdua de fazer com que os homens entendam que eles têm que frequentar o médico também uma vez por ano para fazer o seu preventivo, vamos dizer assim, e de tal forma que o adulto tem a sua já consciência formada com relação à necessidade de frequentar o médico. A criança, muito mais, porque a criança
Dependendo da idade, ela vai precisar de consultas mensais, quando no primeiro ano de vida. A partir do segundo ano, ela vai precisar de consultas a cada 2 meses, no máximo 3 meses. E assim vai aumentando de tal forma que quando ela chegar por volta dos 18 anos, ela já está com uma consulta a cada, vamos dizer, 6 meses, que aí é para fazer o monitoramento do crescimento, do desenvolvimento, exatamente por conta da dificuldade que a criança tem de manifestar, de expressar e caracterizar a sintomatologia dela. E aí é que entra o papel do médico, porque o médico ele tem essa função de triar essa sintomatologia, tentar traduzir o que a família relata para ele e ver qual é a relação que isso possa existir com algum problema de saúde, né? Doutor, mas a gente precisa entender quais são essas causas. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2, que fala a respeito dessas causas de forma geral, tá bom, doutor? O nosso primeiro tópico fala sobre a relação desses problemas gástricos com a fissura anal. O que a gente pode falar a respeito disso? Fissura anal ela um acontecimento, na realidade, uma consequência que está relacionada em quase 100% das vezes com a constipação intestinal. Sem considerar outras causas menos frequentes, a constipação é a causa da fissura anal. E a constipação tem que ser tratada como uma doença e não como um sintoma. Infelizmente, nós falamos no começo, a constipação intestinal é muito pouco valorizada, ela é subdiagnosticada, completamente subdiagnosticada, e o tratamento é muito insípido, muito pouco eficiente. É necessário uma dedicação muito mais intensa, tanto dos pais quanto dos médicos, para o tratamento da prisão de ventre, da constipação intestinal. Porque a partir da constipação intestinal, muitos outros problemas podem advir. E como é uma doença crônica, em não tratando, ela vai piorando cada vez mais. Agora, doutor, falando um pouco a respeito dessa constipação intestinal, com o passar dos anos, a pessoa que sofre frequentemente com essa situação, o que pode acontecer de consequências no futuro? O que essa pessoa pode ter? Bom, a constipação é uma doença crônica. Em sendo doença crônica, precisa ser tratada e controlada. Uma vez que ela não tem tratamento, a constipação, você não fica bom nunca. Tem que tratar para controlar o processo. E é perfeitamente controlável, em quase 100% das vezes, com uma dieta adequada. A dieta é a grande causa da constipação, porque você, aqui no nosso hábito alimentar regional, quando eu falo regional, refere-se também ao Brasil, mas principalmente aqui na região norte, o hábito alimentar ela é predominantemente constipante, ou seja, ajuda a prender o cocô. Se o hábito alimentar é a causa da prisão de ventre, o hábito alimentar é o tratamento da prisão de ventre também. Então você tem que insistir numa dieta que seja uma dieta facilitadora, que hoje em dia é muito chamada de funcional. A dieta ela tem que ser facilitadora do hábito do esvaziamento intestinal. E em decorrência disso, há um controle da constipação. E esse hábito tem que ser levado para a vida toda, esse hábito alimentar. E doutor, o que caracteriza essa constipação? A constipação nada mais é do que uma dificuldade de esvaziamento do intestino. Há casos que em adultos a gente conhece pela forma mais comum, ou seja, o indivíduo fica vários dias sem conseguir, quando tenta, fica muito tempo sentado no vaso tentando ver o esvaziamento, não consegue, e quando consegue é uma quantidade muito pequenininha de fezes, e isso provoca um desconforto muito grande. Na criança não foge disso, só que na criança tem uma variante da constipação que, pelo fato da imaturidade do sistema nervoso central, acaba fazendo com que a criança possa conseguir, o intestino possa exonerar, possa esvaziar muitas vezes ao dia, apesar dele ser constipado. Então é muitíssimo comum a gente encontrar a criança que evacua 6, 7, 8 vezes ao dia. Elimina a cada vez um pouquinho de fezes, mas no geral, com o exame físico que o médico faz
detalhado, acaba diagnosticando que, mesmo evacuando esse número de vezes, não há o esvaziamento intestinal. Então, o grande problema da constipação é que não consegue esvaziar. E se não consegue esvaziar, todos os outros sintomas advêm daí. Ou seja, vem a distensão abdominal, vem a dificuldade, aquela plenitude que a gente chama de plenitude, mas empachamento após as refeições, vem as azias, vem os episódios de refluxo e etc. e tal. Em decorrência do esvaziamento inadequado do intestino, todos os outros sintomas podem advir. Agora a gente vai continuar na nossa tela interativa número 2. O nosso primeiro tópico a gente já falou, a fissura anal, aí tem a obstrução intestinal. Agora está relacionado também com o câncer de colo. Então, pode ter uma relação entre problemas gástricos com esse tópico, doutor? Sim, muito mais comum no adulto, na idade adulta e na terceira idade, do que na infantil, mas também nas crianças há uma correlação entre o câncer de intestino, não só o câncer de colo, mas o câncer de intestino e sintomas gástricos. Não é pouco comum haver essa relação, até porque o sistema digestivo, como o próprio nome está falando, é um sistema e ele se manifesta a qualquer comprometimento, independentemente da localização do comprometimento, ele pode manifestar sintomas em qualquer um dos segmentos dele. Então, mesmo sendo câncer de colo, pode ter sintoma digestivo, que é muito comum, sintoma digestivo no câncer de colo também. Bom, doutor, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai continuar falando a respeito desses problemas gástricos, entender como funciona todo esse processo, tratamento e prevenção. E se você de casa tem alguma dúvida, essa é a hora de enviar sua pergunta para a nossa produção. Anota aí, 92, código de Manaus, 98111 4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.